Olá, Lulu. Oi, tudo bem? Aqui é a minha live solo para falar sobre a empresa dos sonhos. Eu tenho aquele hábito, né, de fazer live com conteúdo, né? Eu não gosto muito de ficar fazendo live sem conteúdo. Então, hoje eu vou deixar até pinado aqui o assunto da nossa live, mas para quem tiver interessado poder entrar. Ô, Maguidinha, você é sempre querida, né? Dessa vez é solo. E aí eu quero que as pessoas façam perguntas e eu vou deixar já... Oi, amor. E eu vou deixar já o assunto aqui, que é, lógico, a empresa... Ah, tá bom. Qual é a empresa dos sonhos existe? Hoje eu aprendi com um cara que viu o meu feed que as lives, né, elas estão perdendo um pouco de alcance, né? Naturalmente as pessoas estão as lives estão perdendo o alcance. E alcance, digo, na hora, né, que você tá passando a live, na verdade, porque tem muita live entrando, muito assunto genérico. E assim, a estratégia agora é a gente deixar essas lives salvas e subir live para o YouTube. Então eu tenho feito isso, gravo aqui, né, o que é a live. Quem tiver interessado acaba entrando. E quem não puder, por algum motivo, consegue assistir no meu perfil pessoal, que eu deixo por 24 horas. Que também é uma estratégia que a gente está usando, né, para ver se isso daí resolve realmente, e no intuito da gente levar o conteúdo, né, na verdade, para o canal do YouTube. Então eu até vou deixar aqui o canal, acesso pelo link da bio. Então eu nem quero me preocupar muito se tem ou não pessoas aqui assistindo, porque na verdade a ideia é gravar o vídeo, gravar a aula, né, live / aula, para que a gente consiga... Oi, Paty, oi, chegou, gente. Para que a gente consiga ter Oi, querida, tudo bom? Para que a gente consiga mais audiências. Oi, Rê, tudo bom, querido? Beleza? Paty, minha lindeza, acabou de chegar, HR Media, eu tô fazendo essas ações. Oi, o Alê chegou, que ótimo, Anderson, será que eu entrei um pouco antes? Não, né, entrei no horário. Eu tenho essa coisa cartesiana de entrar no horário das coisas, né? Eu até tô achando que eu vou começar a fazer... Oi, Anderson, tudo bom, meu bem? Eu tô achando que eu vou começar a fazer live em horários quebrados, não sei. Eu fiz uma pesquisa e o horário das 8 horas da noite ganhou. Então, oi Ale, tudo bom, meu bem? Amanhã a gente tem um encontro, né? Então, assim, eu tô entendendo que o horário das 8 pode ser muito cheio, embora eu tenha feito uma pesquisa e as pessoas tenham gostado desse horário das 8, porque fica entre jornal e novela, sabe? Mas agora no mundo virtual tá meio que valendo as coisas que horário é horário. Então, Paty, é horário, nega. Eu realmente tenho um problema sério com isso, porque eu detesto quem desrespeita o horário comigo, né? Então eu sou aquela que se eu marquei, tá marcado, não precisa nem confirmar, né? Isso aí. Isso já faz parte de uma coisa chamada profissionalismo, que, assim, né, que é natural, que quem tem, né, isso é uma coisa muito engraçada. Bom, gente, eu tô, assim, fazendo essas lives agora, a ideia destas lives, que são lives focadas na carreira e no mercado de carreiras, né, de trabalho, oportunidades de negócio. Eu tenho estudado pra caramba esse nosso setor, porque eu sinto que o nosso setor realmente tem muita coisa para crescer, muita coisa legal, mas eu ainda sinto, não é nem a fragilidade. Oi, Breno, tudo bom, meu bem? Não é nem fragilidade não, sabe? Porque eu tenho visto também um baita de um esforço, um exercício aí de donos e gestores em buscar profissionalização. Eu, assim, acabei ampliando pra caramba as minhas consultorias de negócio nesse período de pandemia, inclusive para ajudar essas empresas que já estão entendendo que a parte de RH, essa parte humana,
sempre foi importante, mas vai ser fundamental para esses próximos passos. A gente vai precisar de gente e gente boa em ação, trabalhando com a gente, trabalhando pela gente por uma causa que seja maior, tá? Para quem está chegando agora, eu sou a Cris Santos, eu sou especialista em gestão de pessoas e eu tenho um olhar da gestão das pessoas para o mercado de academia como sendo algo que eu entendi que era uma necessidade. Então eu fui estudar para trazer para o nosso setor, porque sou profissional de educação física, esse olhar mais humano, das relações humanas. As academias são empresas que atendem pessoas, então nada mais justo que a gente tenha pessoas atendendo pessoas com qualidade, com consistência, com consciência, com conteúdo. Então essa é a minha bandeira. Desenvolver talentos humanos para entregar mais resultados para as empresas do setor fitness, do setor de academia. Quem tiver aqui e quiser, já dá o coraçãozinho, clica aí para melhorar os algoritmos que fala, né? Engajamento, buscar atrair mais pessoas. O aviãozinho serve para indicar essa live se você acha que alguém tem que ouvir. De qualquer jeito, a live fica salva por 24 horas e depois, quem tiver interesse e quiser entender desse conteúdo, vai todo pro meu canal do YouTube, que o link tá lá na minha bio, que é facinho de pegar. E hoje eu trouxe um assunto que semana passada eu falei sobre como que a gente podia... Oi, Thiago, tudo bom? Como que a gente podia encontrar o emprego dos sonhos, né? Assim, semana passada eu comecei essa série de lives de carreira e eu comecei falando sobre como que a gente pode encontrar o emprego dos sonhos e eu dei algumas dicas, né? Quem assistiu... aproveitou, muita gente depois acabou entrando em contato comigo para perguntar, né, para falar, nossa, eu não tinha pensado nisso, né, que é a amplitude, né, da sua condição de estudo, não se focar só em uma coisa, o seu posicionamento de marca, como marca individual, quem você é, o que você representa no mercado como um todo, e o seu currículo, a construção, na verdade, o currículo muito mais atrelado à obra do que propriamente a descrição técnica de tudo aquilo que você fez, né? Que isso, ter um currículo bem estruturado já passou de ser algo diferencial, né? Ter um currículo estruturado é nossa obrigação. E muito mais do que currículo, ter uma obra onde as pessoas consigam te enxergar, consigam te entender com quem eles estão falando do ponto de vista profissional. Se essa pessoa, pelo comportamento dela nas redes sociais, faz sentido para uma vaga que esteja à disposição, esteja disponível, esteja aberta no setor. A gente está entrando nesse momento de retorno das academias e as academias estão tendo que selecionar as melhores pessoas para se trabalhar, que vão oferecer mais solução. E quando a gente fala de mais solução, a gente está falando sim de qualificação e qualificação profissional. E não é só a técnica, é uma qualificação humana, do ponto de vista do comportamento, do ponto de vista do comprometimento e do alinhamento de propósito, de valores que essa pessoa tem em relação à empresa que tem essa vaga disponível, tá com essa vaga aberta. Então foi a história que eu conversei na semana passada. Hoje eu vou trazer um tema que combina com esse. Oi, Adri. Oi, Michele, tudo bom? Eu vou trazer um tema que combina com esse, que é assim, eu disse para os profissionais que eles estão em busca de um emprego dos sonhos, né? Assim, o que eles precisam fazer para serem encontrados por quem tem uma vaga disponível. Agora eu quero fazer o contrário. Qual é a melhor empresa do seu ponto de vista, do ponto de vista de quem está procurando, qual é a melhor empresa para se trabalhar? E aí eu quis levantar alguns pontos, eu fiz até um roteiro para a gente ir conversando. O nome disso, que assim, como que a gente identifica a melhor empresa para se trabalhar, é Employer Branding, que é a marca, ou seja, a imagem que essa empresa transmite, não só para o mercado como um todo, no seu posicionamento, mas também o impacto que essa empresa causa nas vidas das pessoas. E essas pessoas são
profissionais, pessoas que trabalham na empresa, e os clientes. Então, hoje eu vou falar de como que a gente consegue identificar a melhor empresa para se trabalhar mediante este posicionamento que ela oferece para o mercado. Se você pensar bem, toda vez que você pensa no setor ou pensa no mercado, mesmo que você esteja trabalhando, a gente olha para as outras empresas ou para as empresas do setor, as academias, os estúdios, os clubes, e a gente identifica de uma certa maneira como que é o funcionamento de toda a estrutura da empresa. E é curioso, né? Porque se lá atrás eu falei para vocês que a gente como profissionais, a gente precisa ser achado e que a nossa obra precisa estar evidente para as pessoas que estão procurando bons profissionais para se trabalhar, nós que somos profissionais e que estamos procurando uma recolocação, uma boa posição, a gente também fica de olho nas empresas e a gente faz isso de uma maneira quase que intuitiva. Só que para a gente identificar essas empresas, existem alguns gatilhos, existem algumas estratégias que você consegue minimamente identificar como sendo empresas que fazem sentido com aquilo que você acredita, né? Normalmente quando a gente pergunta e conversa com os profissionais do setor e tal, a gente fala, gente, tá bom, você quer uma recolocação, mas aonde que você gostaria de trabalhar? E normalmente o que vem à mente desses candidatos, e aí eu posso falar como Hunter, né? Tem a Magda que tá aqui também, ela não me deixa mentir. Normalmente o que acontece com esses candidatos é que eles batem o olho nas marcas de empresas que têm mais relevância no mercado, que estão mais em evidência. Então isso naturalmente, intuitivamente, acaba sendo esse employer branding, que é a gente identificar como sendo uma marca que faz sentido para um todo, como sendo uma empresa bacana para se trabalhar. Só que por trás disso tem a cultura da empresa, por trás disso tem as relações humanas dentro da empresa, por trás disso tem as relações de trabalho na empresa que não necessariamente aparecem nas redes sociais, que não é o único canal que você pode ter para saber se essa empresa é a empresa ideal para você. Ela pode ser uma empresa ideal para o mercado, mas ela não necessariamente pode ser uma empresa ideal para você. Então, no primeiro momento, vale você fazer um alinhamento daquilo que você quer para você, aquilo que te faz feliz, que tipo de emprego e de condições de trabalho você gostaria de ter na sua vida e que te dão, claro, segurança, mas também te dão oportunidade e possibilidade de crescimento profissional, de prosperidade, muito mais do que só uma escala profissional, só uma marca. Eu vejo muita gente no nosso setor trabalhando nas academias que possuem grandes marcas. E claro, gente, isso tudo bem, tá? Mas eu vejo no nosso setor gente procurando por marca apenas, esquecendo das culturas. E o que diz, e o que fala quem é a empresa é a cultura que ela tem. E aqui eu não estou falando de tamanho, não estou falando de quantidade, eu estou falando de qualidade. E qualidade estrutural, que compõe e que descreve quais são as intenções de negócio que vão favorecer um mercado como um todo, inclusive as pessoas que trabalham lá dentro. E aí eu levanto um ponto que eu acho que é importante quando a gente começa a pensar onde a gente quer amarrar o nosso bode, sabe? Onde que eu vou amarrar o nosso bode em termos de empresa. E a primeira coisa que eu queria sugerir é a tal da missão. Oi, Cíntia! Oi, pessoal da Fitness Industry! Tô apaixonada pelos... Midori, querida! Tô apaixonada pelos posts de vocês, viu? Fitness Industry. Como que você chama? Quem tá aí? Como chama? Coloca o nome pra mim, pra eu poder identificar. Então, o primeiro ponto que eu quero levantar pra vocês, assim, que é importante vocês olharem e que pouca gente dá atenção, inclusive os profissionais, é para tal da missão, visão, valor das empresas. Que ainda existem pessoas acreditando ou pensando ou imaginando que isso não tem sentido, que isso não é importante, que é só uma placa bonita colocada na parede. Então, assim, a missão, visão, valor é o DNA estratégico, é aonde a empresa está, o que ela quer, o que ela é, para onde ela quer ir, aonde ela quer chegar. Então, assim, uma empresa que tem uma missão, uma visão e um valor e uma entrega efetiva, que você consegue enxergar, tangível, e que valida esse DNA, que foi o motivo pelo qual essa empresa resolveu existir, essa empresa começa a fazer algum tipo de sentido. Então, olha para isso.
Outra coisa que, assim, em termos de missão, visão, valor, que é um ponto bastante frágil aí, é que nem os colaboradores das empresas, às vezes, olham para a missão e a visão e o valor como algo importante e estratégico. A gente está muito ligada na parte operacional, a gente esquece do depois. Então, dentro dos processos das empresas, é importante, como que você identifica isso? É importante você ver se essa empresa ela tem uma estrutura, se ela tem uma organização. E aí tem algumas dicas, né? Você pode começar a estudar a empresa. Então, imagina que você queira trabalhar você mora em algum lugar e você faz a lista das pessoas, das empresas que você gostaria de dedicar sua energia e gostaria de trabalhar. Pesquisa sobre a empresa. Claro, a internet te ajuda pra caramba, mas procura pensar no histórico dela. O que essa empresa já fez? Se o que ela fez, em termos de contribuição, faz sentido para você, te faz imaginar trabalhando lá dentro. Você já conhece, aí ó, uma outra dica para você saber também se a empresa é legal para se trabalhar. Você conhece alguém que trabalha lá dentro? Como que são os relacionamentos entre as pessoas dentro dessa empresa? Então, se você não conhece e você tem por meta trabalhar em algum lugar ou alguma empresa, e aí não precisa nem ser do setor fitness, pode ser qualquer uma, como que são as relações humanas lá dentro? E aí você procurar identificar dentro da empresa os colaboradores que trabalham lá, que são as pessoas que vão poder dizer efetivamente como que é a estrutura interna em termos de cultura e de relacionamento e dessa coisa da visão, missão e valores de entrega, como também depoimento de cliente. Tem muita gente que busca o Reclame Aqui. Reclame Aqui não funciona, viu? Tanto, tá, gente? Legal você olhar, mas o Reclame Aqui é uma coisa que vocês sabem, né? O ser humano reclama de muitas coisas que pode fazer sentido pro todo e pode não fazer sentido pro todo. Então tudo bem, você pode pegar isso, mas eu acho que isso pode ser uma avaliação bastante rigorosa e rígida demais e te levar para uma avaliação não tão real, não tão fidedigna. Então ter gente que trabalha lá dentro e cliente que se beneficiou com algum serviço dessa empresa em questão te ajuda pra caramba a identificar se essa empresa tem valores e que valores são esses e se esses valores estão alinhados com os seus. Uma coisa que eu gosto de ver nas empresas é se essas empresas fazem ações sociais. No mercado de academia, eu vejo muitas academias, muitas empresas fazendo, sabe aquele mais do mesmo, assim, sabe? Agora é o setembro amarelo, agora é o outubro rosa, agora é o novembro azul, agora é não sei o que lá. Então, assim, tem muita coisa que não é que não tem que fazer, tá, gente? Não é isso. Mas as empresas que fazem isso e que isso gera uma ação a mais do que apenas bater calendário, putz, eu acho que essa empresa está entendendo o que é se relacionar com a sociedade, se relacionar com a comunidade. Então essa empresa começa a fazer sentido para os meus valores pessoais. Aqui é capaz que eu queira amarrar meu jegue. Então faz esse tipo de pesquisa para também identificar se essa empresa faz sentido, se essa empresa entrega valor de fato. Transparência. Eu, assim, sinceramente, eu penso, né, que quanto mais transparente forem as relações empresa, mercado, mais... Oi, Agamenon, tudo bom, meu querido? Quanto mais forem transparentes as relações da empresa em relação ao mercado, em relação à obra, em relação às ideias, em relação às entregas, mais legítimas elas são mais confiáveis em termos de empresa. Então, a hora que você olha para isso, você consegue identificar que essa empresa tem um valor de entrega muito forte. Se ela faz isso para o mercado, certamente ela vai fazer isso para o colaborador. Então Oi, querido, tá tudo ótimo, Agamenon, graças a Deus. E você? Você tá bem, né? Que a gente se falou recentemente, que é meu guru, quando eu preciso de algumas informações, eu corro para você no que diz respeito ao equipamento, né? Então, assim, transparência é um ativo, é um indicador de que se ela faz isso na comunidade de uma maneira legal, ela vai fazer isso com a sua equipe, ela vai fazer isso com o seu cliente. Então, isso daí é um valor para mim que mostra, né? Mas será que existe uma empresa 100%? Sempre existe algo... Claro que sempre existe algo que precisa melhorar, até porque empresa, assim, a empresa
ela é são pessoas em movimento, tá? O que constitui a empresa é um monte de gente em ação para entregar um algo a mais. O Jack Welch, ele tem uma fala dele, um livro muito legal, inclusive, dele, agora eu não vou lembrar o nome, mas é um livro com uma capa amarelinha. E ele fala o seguinte, ele fala que ele não pode esperar que uma empresa com 70 mil funcionários não cometa erros. E que os erros, eles são indicadores de acertos futuros, entende? Então, assim, é óbvio que a gente erra. Perfeição não existe em lugar nenhum, gente. Então, não é isso. Mas fazer a lição de casa é um dever de uma empresa séria que queira atrair bons colaboradores e que tenha como foco e como missão entregar o que se propõe para a sociedade como um todo. Claro que vai haver falha, claro que vai haver ruído, né? Que eu não gosto muito desse termo, tá? Eu prefiro tratar isso como conflito. Mas o conflito é a possibilidade de crescimento, né? É onde a gente tem as diferenças e a gente consegue crescer. Então, em se tratando de muitas pessoas que aprendem as coisas em tempos diferentes, em maneiras diferentes, enxergam os processos de maneiras diferentes, é óbvio que terá erro. Agora, erro é tão saudável, eu sou uma pessoa que estimula pra caramba os conflitos, que é pra gente crescer. É muito importante eu saber o que não tá encaixando para que a gente consiga acertar essa rota, né? E aqui não tem essa história do eu não quero te magoar, eu não quero te fazer mal, ou acontecer alguma coisa que... Porque se você está fazendo algo que você acredita que é certo, você já está acertando de alguma maneira. Então, no dia a dia das academias, não existe o perfeito, mas existe o assertivo, que é minimamente saber onde você está, saber onde você quer chegar e o que você precisa para fazer as coisas acontecerem. E ir medindo isso, tá? Então, essa é uma das soluções, tá? Segunda coisa que você tem que fazer para entender se a empresa, se você precisa prestar atenção, se a empresa é uma empresa dos sonhos, é uma empresa legal para se trabalhar, que é prestar atenção nos planos de desenvolvimento dos talentos das pessoas. E como que você identifica se tem ou não, tá? O nosso setor de academia, né, o fitness, ele é um setor que é frágil nesse sentido. E eu acho até que tem a ver com as nossas escalas profissionais. Eu falei numa live lá atrás sobre talento com o Marcel Gandra e também toquei nesse assunto também com a Nani Dantas, da Bio, que é o seguinte, talento não é cargo, né? Talento é uma atitude, isso eu tenho falado aí nos congressos, né? E o nosso setor, me parece que existe uma obrigatoriedade ou até um vício de que a gente precisa escalar dentro da empresa significa alcançar cargos de liderança. E não é isso. A escala profissional, você pode passar a vida sendo o melhor professor, o melhor consultor de vendas, o melhor administrador. Você pode passar a vida sem ter que necessariamente escalar para um cargo de gestão e que isso seja um troféu. Os cargos de gestão, eles têm um aporte financeiro porque eles são tomadores de decisão e a decisão deles impacta negativa ou positivamente na direção da empresa, nos acertos, nos ajustes e a gente pode falir uma empresa com uma decisão mal tomada, com uma ideia mal tomada. Então é por isso. Mas isso não te destitui e não te coloca num lugar preterido em relação à gestão. Então muitos colaboradores, né, muitos profissionais acreditam ainda que ser um talento ou ser reconhecido como um talento significa escala profissional do ponto de vista hierárquico. E não é. E aí, oi Ju, tudo bom, minha querida? Oh, meu Deus, tudo bom, Renê? Você que é um espetáculo. Então, as empresas, os profissionais têm um preconceito de acharem que eles têm escala profissional é virar gestor. E aí, se for isso, vocês imaginam, gente? A gente sai, obrigada, meu óculos. A gente sai de um ambiente, a gente vai alcançando degraus aí na nossa história, na nossa trajetória profissional, e se a gente não vira dono, não vira sócio, aonde a gente vai parar?
né? Será que a gente vai ficar feliz nesse lugar? Parece que existe um momento que ou você vira consultor, né? Ou você monta uma empresa, ou você vai passar a vida sendo esse gestor. E eu acho que a gente está mudando isso. E precisa mudar, principalmente da cabeça dos colaboradores, dos profissionais do setor, que não precisam se forçar a estar nesse lugar de liderança para serem reconhecidos. Então, ter um plano de desenvolvimento de talento, olhando para esse novo momento, em relação às empresas, seria valorizar o que eu sou boa, independente do cargo que eu ocupo. Entenderam? E é disso que a gente está falando aqui. Será que essa empresa que você está procurando tem isso? Se tiver, amarra seu bode lá, porque é lá que você pode ficar se isso for uma coisa importante para você. Uma outra coisa é que a gente não pode, né, esperar que a academia nos qualifique. A qualificação tem que partir da gente. Então, se eu sei aonde eu estou e aonde eu quero chegar, é muito mais fácil eu identificar se essa empresa ou alguma empresa ou qualquer empresa faz sentido para essa minha trajetória, para onde eu quero chegar e vai contribuir para a minha carreira. Uma empresa que não tem processos bem definidos, uma organização estrutural, você chega lá e você não encontra, por exemplo, imagina aquela empresa que você quer conversar com o dono é sumido, a consultora nunca sabe onde ninguém está. As pessoas te deixam esperando na recepção, você chega para passar pela catraca, é um parto, as pessoas te barram na porta porque não vale só estar ali com a pessoa, você justifica tudo em função de um sistema. Quer dizer, uma empresa que está apoiada nisso ainda, com certeza é uma empresa que não me representa do ponto de vista de organização. A propósito, o nome organização já diz, né, gente? É colocar os pingos nos is, as coisas nos devidos lugares para que a gente saiba com quem a gente está lidando e o que essa empresa significa. A solução para você entender... Oi, Arlete, querida. A solução para você entender se essa empresa tem ou não um olhar para o desenvolvimento, para as escalas profissionais ali dentro e, inclusive, para identificar talento de fato, tá? Para quem não conhece a Cris Santos, deve morar em outro sistema. Siga. Querido. Ele me chama de sobrenatural. Supernatural. Uma solução que vocês podem ter para saber se essas empresas têm ou não um olhar, uma atenção para o desenvolvimento dos talentos humanos primeira coisa, você entender se essa empresa tem RH dedicado. Eu explico. Nem todas as academias no nosso setor têm RH dedicado. RH dedicado significa ter alguém que faça os processos seletivos, que faça as avaliações de desempenho, que montem as estruturas a maioria não tem nem plano de carreira, verdade, Michele? Então, assim, o nosso setor é frágil nesse sentido. Daí a Cris, né? Por isso que a Cris entrou para esse caminho, né? Justamente para tentar contribuir por exemplo, com momentos como esse, que essa aula, né? Na verdade, eu nem estou chamando isso de live, é muito mais uma aula do que uma live. Mas, assim, é justamente por isso que eu quero trazer luz para isso, né? A gente precisa trazer luz. Não é que plano de carreira não é difícil, Midori. É que o plano de carreira vai depender muito mais da intenção de quem está ali exercendo o seu papel do que propriamente do que a empresa pode oferecer. A empresa pode oferecer crescimento profissional, mas não significa cargo, né? Isso significa investir na trajetória, investir no conhecimento, investir na qualificação, investir nos estímulos, investir no acompanhamento, investir nos processos. É disso, né? Inclusive porque empresas do setor podem se tornar redes só porque tem gente muito boa e ele precisa distribuir esse ativo humano. Pensa, isso já aconteceu comigo. Empresas que tinham uma unidade, partiu para a segunda porque tinha muita gente muito boa e não tinha que fazer, esses caras precisavam de mais estímulo, abriu a segunda unidade. E vai abrir a terceira, eu só consigo abrir unidades boas, vejam, dentro daqui do nosso olhar do desenvolvimento humano. Se eu tenho equipe, eu posso ter dinheiro, eu posso ter equipamento, eu posso ter investidor, eu posso ter uma estrutura, mas se eu não tiver equipe para tocar, a melhor empresa quebra, se não tiver gente, entendeu? Então, é disso que nós estamos falando aqui. As empresas
Outra coisa que você pode fazer para identificar se nosso setor está amadurecendo, sem dúvida, Alexandre. Você, inclusive, o Alexandre... Ale, vamos fazer uma live falando sobre isso? O Ale é meu pupilo. Pupilo velho, né, Ale? Mas é meu pupilo. A gente tem um trabalho lá na Red Fitness, que é uma academia que está em expansão, pô. É uma academia que cresceu pra caramba, está crescendo na crise. E por quê? Porque tem gente ali tocando, e a gente está fazendo um trabalho de 4 mãos, 6 mãos no caso, né? Que é a gestão, os donos e eu. E a gente está fazendo um trabalho super lindo e a gente está crescendo. Claro que tem problema, mas a gente está crescendo. Então depois a gente vai conversar sobre isso, tá, Lê? Veja se as empresas, quando esse RH dentro da empresa, se não tem... e aí eu vou falar de um outro ponto que é bem frágil, que é o gestor ser essa pessoa de RH. O gestor ser essa pessoa que faz este papel. E aí, lo RH sou eu, entendeu? E que eu descobri que grandes redes, grandes academias e grandes empresas não têm RH. E grandes, tá, gente? Grande rede, tá? Grande. Rede não tem sequer... Tem o DP, mas não tem RH, não tem gestão de pessoas. Gente, assim, não é caro ter... Não é um problema ter, e a propósito, resolve muitos dos impasses do dia a dia, das rotinas diárias, de fazer a roda girar, de fazer acontecer, quando a gente tem minimamente uma pessoa olhando para o desenvolvimento das competências, dos talentos humanos dentro da empresa para entregar mais resultado. Então, assim, o RH, quando é o gestor, quando é o coordenador, acontecem várias coisas que aqui eu fiz uma lista grande aí, mas eu vou tentar ser breve para não ficar chato, né? Ficar retórica demais. Mas coordenador que faz processo seletivo, a maioria que faz possui pouca técnica para avaliar a qualidade, para avaliar a competência. E na grande maioria das academias, e aí eu tô falando, gente, não tô falando de tamanho de empresa, porque eu acabei de dizer que as academias grandes, rede grande, robusta, não tem RH dedicado. Tem DP, não tem gestão de pessoas, não tem RH. E na grande maioria, cara, assim, eu acho que mais de 90% das academias aí não tem um processo seletivo estruturado. Tentam, tá? E isso é muito legal. Mas o processo seletivo muitas vezes é feito por empatia, por necessidade, por demanda, sem avaliação criteriosa, sem tempo para fazer, porque dá um trabalho do caramba. A gente tá aqui fazendo o processo seletivo, para vocês terem uma ideia, a gente entrevista aí umas 70 pessoas por semana, por causa das vagas que a gente tem, né? E aí, vocês imaginam o tempo que isso leva. Quer dizer, a Magda ainda filtra pra mim, que tá aqui na live, ela filtra pra mim, ela vem pra mim, ela precisa da minha agenda, eu faço as avaliações para entregar para as academias. Quer dizer, o dono ou o gestor, e que ainda a gente tem esse agravante, né? Muitas academias, o dono é o gestor, o dono é o gerente, o dono é o que faz as coisas acontecerem. Então o dono, quando ele sai do papel de dono para ser executivo, para ser gestor, ele acaba perdendo muito tempo e fica com isso tudo muito enxuto. E isso fragiliza a entrega, esse employer branding que a gente está falando, para entender que essa empresa é boa para se trabalhar. O seu currículo não chegar nele. Esse é um outro ponto super terrível. Quantas vezes muitos aqui de vocês já mandou currículo e nunca recebeu... Eu posso explicar isso, tá? Mas não recebeu nem sequer... assim, para as empresas de academia, quando há isso, quando tem a vaga disponível. A gente aqui não dá a devolutiva que recebemos nos e-mails, existe uma resposta que é automática, porque a gente tem vaga muito pontual, né? A gente não é uma empresa, a gente é uma empresa que dispara pessoas, né? A gente não é uma empresa que contrata, mas a empresa que contrata, o seu currículo nem sempre vai chegar na mão de quem precisa. Ele vai chegar na mão da recepcionista, que não vai passar para o coordenador. Nem vê, às vezes. Aquele contato @xfit é um e-mail que é um ponto de canal, mas a prioridade normalmente fica por conta de atender alguma necessidade de cliente. Currículo, às vezes tem aquele currículo @xfit ou trabalha aqui @xfit. Esses e-mails, quando conseguem passar para as mãos de quem precisa avaliar, às vezes não tem a vaga, ou não dá tempo de ver tudo, ou não consegue fazer uma análise criteriosa. Então, assim,
esse RH frágil dentro das academias te coloca numa dúvida se realmente, mais uma dúvida, né? Se realmente essa empresa é uma empresa legal para se trabalhar. E aí, como é que você pode ver? O gestor, né? Como é que você pode pensar essa academia como uma solução? O gestor, ele ser esse RH que dá a devolutiva, ele ser esse gestor de pessoas que faz processo seletivo mais estruturado, inclusive chamando pessoas para ajudá-lo nas avaliações, nas interpretações dos currículos, no alinhamento de na descrição do perfil e, consequentemente, na identificação se essas pessoas, se o seu currículo chegou lá e faz sentido para a vaga. Então ele monta um processo seletivo, ainda que dentro da academia, e existe técnica para isso e técnicas muito legais, ele ainda monta esse processo seletivo e ele consegue ter uma avaliação minimamente assertiva de quem ele vai contratar. Então, quando existe isso dentro da empresa, é um bom sinal. Significa que essa empresa está organizada do jeito dela, mas está organizada e vai fazer uma boa interpretação dos talentos humanos. Sabe aquela história que eu falei da outra live, que é legal quando você ser encontrado é uma coisa bacana para você hoje no mercado de academia, que você tem que cuidar da sua qualificação, da sua obra, o que se apresenta no mercado, não é só currículo, e do seu posicionamento e da sua marca? A empresa tem a mesma coisa. Então, se a empresa tem um bom histórico, se ela tem uma boa obra, se ela representa coisas boas para o mercado olha para o cliente, é satisfeito, todo esse conjunto de uma obra te dão sinais de que essa empresa vale a pena você dedicar o seu tempo e a sua expectativa de crescimento profissional. Tá bom? O que eu queria trazer aqui também para vocês existe o Great Place to Work, que é uma consultoria que classifica as melhores empresas para se trabalhar. E saiu uma reportagem na revista Época do ano passado, e eles avaliaram 2.645 empresas e foram escolhidas 150, mas eu trouxe as 10 primeiras, eu achei legal. E eu acho que aí a gente pode fazer um paralelo. Eu procurei pelas academias, eu fiz uma entrevista com a IO Fitness lá, aí do Ceará, que tá aqui o pessoal da Acept, né? E elas, dentro ali da região, foram escolhidas no setor fitness como uma das empresas boas para se trabalhar. Então é um indicador aí de performance da empresa, em termos de nota mesmo, quais são as melhores empresas para se trabalhar. E aí eu trouxe para vocês, eu vou falar alguns nomes, eu citei as 10 primeiras, tá? Eles fazem as 20 primeiras e depois eles vão listando as outras por ordem, mas para não me estender demais, eu trouxe algumas. Então, Caterpillar, Tokyo Marine, Mars, Magazine Luiza tá em quarto, tá? Isso é indicador do ano passado, tá? De 2019. A Dell Tecnologia, a SAP Labs, né? A Core, a Laboratório Sabin, a ViaCred, Losango. Então, assim, essas são as 10 principais empresas. Depois eu vou fazer um post para colocar isso, para dar umas dicas para vocês. E quais são os critérios que eles avaliaram essas empresas que elas têm que ter. Então, passou por uma série de critérios, assim, em termos de qualidade e aí em ambiente de trabalho. Tem uns indicadores que a live da semana que vem eu vou falar quais são os indicadores que as empresas têm que respeitar para que elas sejam credenciadas como excelentes lugares para se trabalhar. E a lista é gigante, né? Então eu vou preparar algo aqui para que a gente consiga mostrar o que é isso e trazer essa informação para o nosso setor. Então o que a gente falou hoje? A gente falou do employer branding, que é o bom posicionamento de uma empresa no mercado. Então, se ela tem um bom posicionamento no mercado, se ela tem uma boa representatividade na comunidade, na experiência do cliente, na experiência do colaborador, ela dá indícios de que é uma academia, uma empresa legal, que vale a pena se amarrar o seu bode e dedicar seu tempo, energia e crescimento profissional ali dentro. O segundo pilar que eu falei é se ela tem um RH dedicado. Então, se essa empresa pratica ações como feedback, avaliação de desempenho, escala profissional, política de incentivos, se tem benefícios, então tem uma série de itens aí, se ela tem isso em relação às pessoas, se ela se preocupa, né? Porque aí dá indícios de que essa empresa se preocupa com não só a entrega prática, né?
do colaborador, mas também com a felicidade dele, né? Uma empresa que entende que felicidade é um ativo, faz todo sentido, atrai mais pessoas e retém talento, né? Então, isso é a segunda coisa que eu falei hoje. E a terceira coisa que eu falei é que a gente, hoje, o RH sou eu, né? Todo gestor acaba virando aquele cara, a persona do RH nas empresas. Então, isso é um indicador de que quando esse gestor ele tem uma boa estrutura para ser o RH da empresa, que ele pode, né? Mas para isso ele só precisa estudar e fazer o trabalho de casa bonitinho, sabe? A lição de casa bonitinho. Então essa empresa são esses 3 pontos que são legais de você avaliar se essa empresa é legal de se trabalhar. E aí eu quero pedir e pedir uma dica para vocês, né? Assim, dar uma dica e pedir uma coisa para vocês. Quem topar, né? Claro. Faz uma lista das empresas dos sonhos de vocês no setor, empresas que vocês gostariam de trabalhar, e manda para mim, se vocês toparem, para eu entender como que vocês estão enxergando como que é a empresa legal para se trabalhar no nosso setor, porque isso é uma coisa que eu levanto a bandeira, eu incentivo para que as academias tenham isso, e eu quero muito que cada um de nós aqui possa ter uma significância para o nosso setor, para alavancar, inclusive, esse nosso setor que tanto precisa, e isso só vai acontecer através das pessoas e junto com as empresas, tá? Então, faz uma lista aí, ó, eu gostaria de trabalhar nessa empresa, e se quiser mandar para mim, eu vou adorar, e eu quero saber por que também. Se você não quiser mandar, não tem problema, faz a lista e responde por que é que você gostaria de trabalhar nessa empresa, e ver se ela tem esses 3 pilares. Se ela tem um bom posicionamento, se ela tem um RH dedicado e se ela tem um gestor que minimamente faz o papel da gestão das pessoas, um incentivador, um desenvolvedor de talento. Tá bom? Essa live tá acabando, então eu vou deixar aqui até amanhã. Então vocês podem olhar, indicar essa live para outras pessoas. Quem conseguiu, tirou um print, me marca. Quem não tirou, não tem problema, mas quem tá aí e quiser tirar um print para falar dessa live é legal. Semana que vem eu faço de novo, quarta-feira às 8 horas, por enquanto às 8, tá, gente? Se eu mudar de horário, eu aviso via rede social, mas a princípio eu vou manter às 8, sim. O meu canal do YouTube tem o link lá na minha bio, então se você quiser, queira, acesse o meu canal do YouTube, porque eu tô colocando um monte de coisa legal lá, e eu tô começando a revitalizar esse canal, então vale a pena vocês darem uma olhadinha nisso. E é isso, fico aqui super à disposição, quero agradecer quem ficou, quem passou, quem já foi, quero agradecer imensamente, foi um prazer estar aqui com vocês, para mim é uma honra poder contribuir com esse nosso mercado, que eu não vou desistir jamais, tá bom? Fui, um beijo para vocês, tchau!